Se não der dízimo, tá errado? Quem não dá dízimo está em pecado, é o tema. Se eu não der o dízimo, estou em pecado? Para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui o pastor Isaac Pereira, pastor na Igreja Batista Redenção, responsável pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças desse ministério. Ele é formado em estudos teológicos pelo pós-graduação ligado ao Mackenzie, tem atualmente curso mestrado também em Novo Testamento e é advogado. Possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo, tem especialização em Direito Civil, Processual, e também é advogado militante em área civil, imobiliário, família e tal. Se você quiser processar alguém, chama o Isaac. Isaac, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Bom dia, pastor César, bom dia, Bispo G, bom dia a todos, prazer estar aqui novamente, falar desse tema espinhoso para muita gente. Não é verdade? A sua igreja trabalha com dízimo, ou não? Recebe. Nós não falamos dízimo porque cremos que o dízimo é algo estrito da lei mosaica. Mas o pessoal lá dá dízimo. Mas as pessoas dão oferta lá. E dízimo também ou não? Não, é assim, o que eu disse, nós não usamos essa terminologia. Por mais que seja algo comum, as pessoas não levem, é o dízimo da lei mosaica. Eu sei que muita gente usa esse termo para se referir à oferta que é dada à igreja, mas isso nós funcionamos nessa base. Ok. Para debater esse tema hoje, estou recebendo aqui o bispo Geraldo Tenuta, mais conhecido como Bispo G. Ele... Aqui está presidente da Igreja Apostólica Renascer. Isso. Você que é o presidente? Isso. Da hora. Recebemos aqui recentemente, não sei se você assistiu, o Apóstolo, numa entrevista, não sei se você viu, foi muito legal. Foi muito legal. Então, o Bispo G, presidente da Renascer em Cristo, bacharel em Teologia pela Faculdade Metodista Livre, tem licenciatura em Teologia pela Unicesumar, tem pós-graduação em Técnicas de Ensino à Distância, EAD, ele também é ex-deputado estadual, verdade, foi deputado estadual por São Paulo. Já também foi deputado federal, o Bispo G. É apresentador do programa Escola de Profetas há 200 anos. Esse cara está no ar. Muito legal, um programa aí também de capacitação teológica, tirando dúvidas dos ouvintes e dos telespectadores. Bispo G, privilégio de receber, bem-vindo aqui. Amém, eu que agradeço, é um privilégio para mim também estar aqui, César, cumprimentá-lo. E também o pastor Isaac Pereira, que Deus possa nos abençoar aqui. Amém. Bom, vamos lá. Isaac, começa aí falando, qual que é a tua posição sobre isso? Dízimo, se eu não der, estou em pecado, como é que é o negócio? Bom, quando a produção me fez a pergunta, né, dízimo se eu não der, eu respondi assim, o crente não tem que dar dízimo. Aí, como assim, não tem que dar dízimo, não sei o quê? Mas eu expliquei, claro, o dízimo, que nós utilizamos essa palavra, o dízimo era algo obrigatório na lei mosaica, obrigatório para os judeus, a fim de sustentar os levitas, especialmente os que trabalhavam no templo. Isso era algo obrigatório na antiga aliança, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Mas mesmo assim, mesmo havendo essa diferença entre a antiga e a nova aliança, hoje nós não temos mais, costumo dizer, nós não temos mais a obrigatoriedade, porém nós temos a responsabilidade de ofertar, e isso eu vou apontar com alguns textos aqui. Mas, mesmo não havendo aí a obrigatoriedade, Deus sempre esperou das pessoas, até dos israelitas, Deus sempre esperou uma boa vontade de coração. Nunca foi assim, dê por obrigação e pronto, acabou. Mesmo porque Deus é o Deus do ouro e da prata, ele não precisa, ele pode fazer brotar dinheiro de onde ele quiser. Porém, Deus deu ao seu povo a oportunidade de bom grado, de boa vontade, participar com aquilo que o próprio Deus nos dá, participar do sustento da sua obra. Ele diz lá em Êxodo 25:2, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Deus estava esperando uma boa vontade do povo. Olha só, 1 Crônicas 29. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. Então o Senhor nunca esperou, apesar de haver a obrigatoriedade na lei mosaica, na antiga aliança, Deus nunca esperou dessas pessoas um coração pesaroso, aquela, não, lá vai o dinheiro, nossa, o meu dinheiro tem que dar aqui. Nunca esperou disso. Seguindo a leitura de 1 Crônicas 29, diz assim no versículo 14,
tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. O Senhor sempre Mas que se texto é preocupa. esse, você falou? 1 Crônicas 29, eu li os versículos 9, 14 mas e eu tô falando 17. do templo, né? Não, Não, tô não. falando exatamente do dízimo. Não, Né? ele Tudo está bem. falando de ofertas e ainda está falando de uma pessoa, não é Deus falando, né? Então tem esse detalhe também, né? Não, tudo bem, eu estou apontando aqui que Deus sempre esperou A voluntariedade. a voluntariedade, a integridade de coração e não algo pesaroso, Beleza. não algo que... Mas nem a Bispo, vamos lá, expectativa de sua, Deus, sua né? opinião inicial ele aí, falando. se não der, tá errado? Como é que é? Tá errado. Quem sabe que tem que fazer o bem não faz, nisso está pecando. Já começa aí questão de propósito. Segundo, ele colocou aqui como algo que Deus é ao contrário, que Deus espera. Tudo bem, ele espera, mas independentemente de falarmos no caso de sermos descendentes de Levi e assim por diante, veja bem, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então, nem vou entrar ainda no detalhe de ser ou não só dos levitas, mas quem está falando aqui é Deus. Porque ou eu creio que a palavra de Deus ela é verdadeira, aqui é o livro do profeta Malaquias, e ele fala, roubará o homem a Deus? Vós tem me roubado, vós a nação toda. E aqui ele fala, com maldição sois amaldiçoados por isso. Então, depois eu vou entrar no detalhe. Aqui é o sentimento de Deus. Então, se esse é o sentimento de Deus, quem faz isso? Vamos dizer, na lei mosaica, eles estavam pecando. Mas Deus não mudou, o sentimento é o mesmo. Porque o dízimo, ainda que eles possam até crer que seja somente uma instituição mosaica, e não é, vou provar depois no Novo Testamento para vocês, é esse o sentimento de Deus. Então, eu dou, obviamente, grato, consagro ao Senhor, mas eu tenho noção, não me pertence, pertence ao Senhor. Ok. No Novo Testamento, como é que funciona hoje? Como eu disse, não existe a obrigatoriedade legal. Legal é porque vem da lei. Mas existe a responsabilidade. Os crentes reunidos em igreja têm a responsabilidade de fazer o quê? De sustentar as viúvas, nós vemos isso lá em Atos 6, versículos de 1 a 4. Sustentar os órfãos, nós vemos isso lá em Tiago 1, 27. Sustentar os presbíteros da igreja. E aqui, irmão, sustentar é dar dinheiro. Muitas pessoas acham que é algo etéreo, sustentar em oração. Não é isso. Não é isso. O texto de 1 Timóteo 5, por exemplo, diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Isso é dinheiro, isso é salário. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, a igreja tem essa responsabilidade de sustentar os seus pastores, os seus bispos, os seus mestres, com dobrados honorários, aqueles que se afadigam, bem, né? que presidem bem, e especialmente os que estão ali no ensino da palavra. Então, existe essa responsabilidade. Se os irmãos, movidos por essa responsabilidade, não ofertarem, aí a igreja fecha. A igreja fecha, o pastor não tem como se dedicar ao ofício que Deus lhe impôs, e aí a igreja fecha, fica aquela coisa. Às vezes eu conheço muitos pastores que têm um trabalho secular e tem que... Esse pastor, ele morre aos 40 anos, de tanta coisa que tem que fazer, e cuidar da igreja, e cuidar do trabalho secular, enfim. A igreja tem essa responsabilidade. Aí como é que isso é feito, então? O capítulo sobre contribuição, teve até um irmão aqui no chat que mencionou. O apóstolo Paulo escreveu o Novo Testamento e não falou nada sobre isso. Em 2 Coríntios 9, nós temos o apóstolo Paulo. Se você quer saber o que Deus diz sobre contribuição, leia esse capítulo. Não dá tempo de ler tudo. Mas veja, especialmente o versículo 7, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E nós vemos ao longo do capítulo, nós vemos no capítulo 10, nós vemos no capítulo 8, nós vemos as pessoas dando com generosidade.
A generosidade deve também reger o coração do crente. Ele não deve ser sovino, não deve ser mesquinho, deve reger. Aquela irmã, por exemplo, que deu as 2 moedinhas mencionada por Jesus, essa irmã deu tudo. Deu tudo que tinha e foi louvada pelo Senhor. Bispo G. Eu vou focar em dízimo, né? Eu acho que é o tema aí. Contribuição, eu acho que é tudo correto, mas acho que nós temos que falar sobre o dízimo, né? A liberalidade de dar ou o compromisso e até algo legítimo que pertence ao Senhor. Eu acho que quando se fala que pertence somente à lei mosaica, isso é um erro. Biblicamente já coloco isso, porque nós vemos na carta aos Hebreus que é falado o seguinte, e eu vou ler até porque é muito importante. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca... Né? 7? É 7:4. Ok. 7:4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Por aqui. Se o dízimo é da lei mosaica apenas, como é que Abraão, ele pagou o dízimo a um outro sacerdote chamado Melquisedeque? Então não existia o sacerdócio levítico, vai existir quase 400 e poucos anos depois. 500 anos depois. Mas ele pagou. Aqui é o escritor aos Hebreus, Novo Testamento. E eu pago de algo que eu devo. E mais, aqui, às vezes a gente tem até um certo triunfalismo de achar que Deus só se manifestou a Abraão. Já percebemos que aqui o Deus Altíssimo já se manifestava a outras pessoas. Já tinha aqui um sacerdote chamado Melquisedeque. Então, o cultuar a Deus é antes de Abraão. Em Abraão, começou toda uma tradição a compilar, a escrever, chegou a palavra, mas nós não podemos nos iludir, que já existia adoração a Deus e o dízimo fazia parte. Ok. Como é que fica esse texto de de Hebreus 7? O pessoal fala de Abraão ter pago o dízimo e tudo mais, né? Não existiam regras, como o bispo mencionou aqui, não existiam as regras levíticas. Mas o termo utilizado, né, o que Abraão pagou tributo a Melquisedeque sendo sacerdote, vejam que existe, olha só que interessante, existe, antes da lei mosaica, já existe na mente de Abraão essa responsabilidade de sustentar quem é responsável pela intermediação. Nós não temos mais isso hoje, né, por causa da lei mosaica. Mas olhando ali como um ministro de Deus, devo lhe prestar tributo. E tributo aqui não é só honra, é dinheiro. Então, isso transporta para o Novo Testamento normalmente, pelo texto que eu li, texto de Timóteo. Se eu chamo de dízimo, o Novo Testamento vai aumentar isso. O Novo Testamento, o dízimo o que era? As pessoas talvez não saibam, era a 10ª parte da renda da pessoa, por assim dizer, né? da colheita, era a 10ª parte. O Novo Testamento vai dizer, você deve dar com generosidade. Isso pode ser 15, 20, 30, tudo, como o exemplo daquela mulher que eu mencionei. Os macedônios, segundo os Coríntios 2, tiraram da própria pobreza, tiraram do que não tinham, para levantar uma oferta para dar para os irmãos necessitados. Aqui no texto que o bispo cita, Hebreus capítulo 7, quero até mandar um abraço aqui pro casal Gilson Biondo e a Carla, que estão acompanhando a gente agora aqui atentos. Aqui no capítulo 7 que o bispo cita, não fica claro que em Hebreus, dentro do Novo Testamento, o dízimo continua? Eu vou ler a parte que eu entendo que parece isso ser claro. Ele leu até o versículo 5, né? Dentre os filhos de Levi, recebem dízimo, o sacerdócio tem mandamento de recolher os dízimos de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os dos seus irmãos, embora eles tenham descendido de Abraão. Versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou que tinha promessas. Está falando de Melquisedeque. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Agora o 8. Aliás, aqui, aí está falando na graça, são homens mortais que recebem dízimos,
porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, ele não está dizendo, olha, aqui as pessoas recebem dízimos, dá na graça isso, não é meio claro isso aí no texto? Não, mas assim, eu tô querendo levantar, aumentar, vamos dizer assim, o dízimo, por assim dizer, a não obrigatoriedade de sei lá, a regrinha dos 10%. A regrinha, tá lá, a regrinha. Não tô falando aqui, irmãos, antes que me acusem, que o crente não tem que participar, que o crente não tem que sustentar a sua igreja local com ofertas. O crente que faz isso, o crente que se abstém disso, e aí eu concordo, o crente que se abstém disso está em pecado. O crente que se abstém disso, eu não dou dinheiro para a igreja. Tem muito crente que pensa assim, eu não dou dinheiro para a igreja, porque aí já generaliza, né? O pastor é tudo ladrão, e não sei do que faz. Aquele fuá. É aquele fuá. Tem muito crente que faz isso. Então, isso é pecado. É pecado, porque pesa sobre nós a responsabilidade Na verdade, meus irmãos, o ato de ofertar é um ato de adoração a Deus. O que Abraão fez, o que os levitas, os israelitas faziam, o que nós fazemos é um ato de adoração a Deus. Não é querer comprar bênçãos de Deus. Não é querer, porque eu não dou o dízimo, não sou abençoado. Tire isso da sua mente. Se você não dá a oferta ali, se você não contribui regularmente com a sua igreja local, você tem um problema, você tem um pecado. Se arrependa. Saiba da sua responsabilidade como crente diante dos irmãos ali. A igreja precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a conta de água. Você usufrui de tudo isso e, aliás, usufrui do ensino que está sendo pregado, do que está sendo propagado ali. Então, é um privilégio para nós, é um ato de adoração para nós, dar não só 10%, mas quanto a generosidade que deve reger as nossas ofertas nos prover. Ok, bispo. Eu vou muito mais além disso, até pelo contexto do Novo Testamento, né? Fala de um compromisso, de algo muito maior. Eu quero ainda mais uma vez usar a palavra de Deus para isso. Então veja bem. Pois é evidente, isso daqui é capítulo 7 de Hebreus, versículo 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por um lado, se revoga anterior à ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Agora, vamos continuar só o finalzinho. Porque a lei, versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, a nossa responsabilidade do dízimo, ela é maior ainda em Jesus. Muito maior. Aqui faz uma analogia, inclusive, de Melquisedeque, a quem Abraão pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, ele já deu do melhor que ele tinha. E fala que hoje tem um sumo sacerdócio muito maior, e é da tribo de Judá, não poderia, segundo a lei. Então, é algo muito maior, como Melquisedeque era maior do que o próprio sacerdócio levítico. Então, hoje, a nossa responsabilidade em relação ao dízimo, ela é muito maior. Bispo, eu dei uma apertada aqui no pastor Isaac agora há pouco, usando o texto que o senhor citou do Hebreus 7, agora eu vou apertar do outro lado. Eu concordo que Hebreus 7 é o texto mais forte do Novo Testamento para trabalharmos a ideia da manutenção do dízimo na graça do Novo Testamento. Mas o senhor consegue defender ou enxergar uma igreja dizimista? Por exemplo, que os irmãos serviam com dízimo, porque a alíquota do Novo Testamento, pelo menos a mim me parece, que cada vez que alguém vai dar uma oferta na igreja, é 100%. Eles dão tudo que eles tinham, e não 10%. E dá para defender
que havia uma periodicidade ou coisa parecida, onde as pessoas serviam com exatamente 10%. O próprio Abraão, por exemplo, porque ele deu o dízimo dos despojos de um evento. Ele estava voltando de uma guerra por causa do Ló e não sei o que lá. E aí ele vence os reis e ele dá o dízimo dos despojos. Concordo que é o melhor, porque são vários reis e ele despoja todos eles e tal, tudo bem. Agora, mas dá para defender biblicamente que o Abraão era o dizimista, tá? Dia 10, tem que ir lá dar o dízimo, não sei o que e tal. Como que o senhor enxerga essa periodicidade? Eu acho da mesma forma que eu enxergo das ofertas, porque Malaquias fala dízimos e ofertas. Então também pode-se roubar a Deus nas ofertas. E a gente vê a seriedade disso, você mesmo colocou sobre ofertas, não fala de periodicidade, fala do início da igreja, na necessidade do momento, era um momento assim terrível, domínio romano, ali é um dos locais mais pobres da época e precisava que a igreja crescesse. E para isso, eles davam tudo que eles tinham. Ele era um momento. Mas vejam, Ananias prometeu entregar o preço que ele vendeu uma propriedade. E ele entregou só metade. E aí ele morre. E Pedro, apóstolo Pedro, determina que a mulher dele vai viver a mesma coisa. Ó, você vai para o mesmo lugar que seu marido porque você mentiu ao Espírito Santo. Mentiu no quê? Em oferta. Prometeu entregar algo e não entregou. Tem coisas que a gente quer ignorar na Bíblia, né? Porque a gente quer colocar, às vezes, só aquele contexto do Deus, desculpem, né, o termo assim, tipo, é o avô, né? O avô indolente, deixa as coisas acontecer, mas não é. Deus é muito sério em relação, porque dependendo do dízimo de uma pessoa, uma vida deixa de ser salva. E mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Não entendi essa colocação. Como assim, dependendo do dízimo, a vida é salva? Óbvio, alguém pagou um dízimo para que eu fosse salvo. Pelo menos no caminho que eu tenho. Como? O dízimo da pessoa salva a outra? Óbvio. O dinheiro salva uma pessoa? Salva, porque ele entregue na casa do Senhor, vai ser pago aluguel, vai ser paga energia elétrica, vai ser paga, a igreja vai estar aberta. Baseado nisso, o lugar onde eu aceitei Jesus era uma igreja que ministrava dízimo. Alguém pagou uma oferta, pagou um dízimo pela minha vida. E essa é a nossa função, não tem outra função. A oferta e o dízimo não é só para que pague só aluguel no contexto. O contexto é salvar vidas. Por isso que hoje, nós primamos, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, ela poderia comprar bens, imóveis, porque a gente vê que é um padrão meio que das igrejas, principalmente as igrejas históricas. Que cresce também. Elas têm esse padrão de comprar imóveis, investir. Eu lembro que algumas igrejas históricas, na época que foram pegos os valores, né? Lembro da época do Cruzado Novo, aquelas coisas lá, muito dinheiro de igreja ficou retido. Eu olho, eu soube de história, principalmente igrejas históricas. Agora, nós investimos em salvação de vidas de pessoas que a gente nem sabe quem são, através da TV, da rádio. Eu morei 2 anos em Salvador. E esses 2 anos que eu morei, inclusive eu saí lá, inclusive concorrendo como deputado federal, tudo, a gente tinha uma TV, Canal 9, e tinha rádio também. Que ano? Foi em 2010. 2009 para 2010. E nesse período que eu saí lá, saí pelo Democrata, foi uma guerra lá, viu? Mas fui bem, viu? Foi bem? Fui bem. Foi surpreendente, porque a TV trouxe... E lá você não era conhecido, assim, né? Então, mas eu pensei que eu não era. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso. Pra você ter uma ideia, o Marcelo Aguiar era candidato nosso a deputado federal aqui em São Paulo. Ele teve menos votação percentualmente do que eu lá. Entendi. Então, veja assim, obviamente, o meio de comunicação, ele traz mesmo. Mas eu fiquei muito surpreso, visitando todas as regiões ali de Salvador, o quanto a TV é importante para a salvação de vidas, para a transformação. Pastor Isaac. Deixa eu só entender, o bispo. Eu acho que eu entendi mesmo. Para ficar claro, o pessoal que está ouvindo. O senhor disse que o dízimo é para salvação, mas eu dou o dízimo para a igreja e a igreja transforma isso em pregação, é isso? Eu dou o dízimo e eu sou salvo? Não, você não dá. Por dar o dízimo. Não é isso, né? Não, de maneira alguma. Ah, tudo bem. Ele está dizendo que quem é salvo no seguinte sentido, no emprego do dízimo, esse dinheiro é revertido para a obra que prega a salvação. Foi o que eu entendi. Foi o que eu entendi. Eu queria deixar claro também pro pessoal. Porque senão vira outro debate, né? Mas olha só, o pessoal. Indulgência, né? Exatamente. Aí Deus nos livre.
Lá em Atos, já no capítulo 2, nós vemos, e isso aqui, irmãos, deve permear a nossa igreja até hoje. Não é achar, pronto, eu dei os meus 10%, a igreja que se vire e acabou. Não. Lá em Atos 2, os irmãos, movidos pelo Espírito Santo, enternecidos ali pela comunhão, que o que eles fazem em Atos 2 e Atos 4? Eles vendiam as suas propriedades para que eles tivessem tudo em comum, para sustentar os irmãos em suas necessidades e que eles tinham tudo em comum. Então, esse sentimento de generosidade, esse sentimento de comunhão mesmo, e comunhão até nos bens, deve permear o nosso coração. Eu não posso me esquivar da responsabilidade. Não, eu dei os meus 10% e sei que existe um irmão passando fome, sei que existe um irmão sofrendo privações materiais. Não, eu não tenho e fazer vista grossa para isso. É minha responsabilidade, especialmente os irmãos da minha igreja local. É minha responsabilidade eu agir com generosidade, eu agir com responsabilidade, eu olhar para isso e eu estender a mão. Eu posso mover, sim, a liderança, falar ao pastor, ou diáconos, presbíteros, eu sei daquele irmão que está assim, vamos ajudar, enfim. Mas eu preciso me importar, assim como os irmãos de Atos 2 e Atos 4 fizeram. Então, o César mencionou aqui, parece que a regra que não existe essa regra imposta como existiu lá na lei mosaica, mas parece que a regra aqui do Novo Testamento é a generosidade. É a generosidade. E mais uma vez, qual é o problema? Qual é um perigo que pode acontecer? Por isso que eu estou defendendo aqui que o dízimo, de modo obrigatório, como era para os israelitas, o dízimo de modo obrigatório não é para os dias atuais. Mas, por que existe esse perigo? Por quê? Porque muitas pessoas vão afirmar categoricamente, se você não der, você está sob maldição. Se você não der, você não vai ser abençoado por Deus. Se você não der, você... E inventa um monte de coisas justamente para oprimir essas pessoas. Ao invés de exortá-las, ao invés de chamá-las a atenção à sua responsabilidade, ao invés de... Não, trazem isso como um peso, como mais um fardo nas costas, nos ombros daquele crente. Não se deixe levar por esse discurso. Nós temos uma responsabilidade que deve ser cumprida, sim, mas chegar a impor, se você não der o dízimo, é maldição, é maldito do Senhor, não, fuja de lugares assim. Ok. Então fuja da palavra de Deus, obviamente nós não vamos pregar isso, porque é a condição dos judeus, mas o sentimento de Deus na palavra, se você crê realmente que é isso, nós acabamos de ler, malditos sois, porque estão pegando aquilo que é meu. Nós não entramos e nem ministramos dessa maneira, mas a palavra de Deus está mostrando, é o Senhor falando através do profeta Malaquias. E o próprio Jesus, ele, pessoalmente, Novo Testamento, que diz assim: mas ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então o Senhor Jesus nunca estabeleceu que o dízimo não deveria ser dado. Pelo contrário, ele confirmou o dízimo, no período que ele estava, inclusive, aqui. Então nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar. Estamos falando aqui o Filho de Deus dizendo para cumprir com as duas coisas, a justiça também. E obviamente o dízimo hoje, ele envolve essa justiça. Ele envolve, como eu falei, salvação de vidas, transformação de famílias, de lares. E não tem preço isso. Você falou dos comentários do YouTube, tem muita gente falando o seguinte, uma preocupação pastoral que eu tenho, as pessoas estão lá, mas a igreja pode receber as ofertas, dízimos, sei lá, dependendo como você chama, mas não tem transparência, não tem isso, não tem aquilo. Fala, meu irmão, eu mencionei aqui 3 responsabilidades, pelo menos, da igreja, isso, igreja local. Sustento das viúvas realmente necessitadas, o sustento dos órfãos, as pessoas que não podem trabalhar, as pessoas que têm dificuldades financeiras, e o sustento dos mestres, dos pastores, dos bispos, dos líderes. Então essas 3 responsabilidades existem no Novo Testamento. E a igreja precisa se mover, precisa ofertar as pessoas ali para que isso aconteça. Se você está numa igreja
e desconfia ou discorda da administração dos recursos da sua igreja, ou você, das duas uma, ou você contesta isso, tá acontecendo alguma coisa aqui que não está errado. Se você for a minoria, infelizmente você precisa procurar outra igreja, porque se você não concorda, eu estou aqui andando de ônibus e o pastor está andando de carro. Então o pastor tem que dar o carro dele para você e o pastor tem que andar de ônibus. As pessoas fazem essa confusão, mesmo porque nós vemos Paulo exortando a Timóteo, falando para Timóteo, né, que deveria ensinar a igreja, falando sobre a existência na igreja de ricos e pobres. Então, meus irmãos, não tenham esse pensamento faccioso dentro da igreja. Então fulano é rico, pastor é rico, eu sou pobre. Não tenham isso. Paulo vai mencionar a Timóteo que ele deveria exortar aos ricos a serem ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Essa deve ser a disposição das pessoas que têm mais recursos financeiros. Mas isso não é para acabar com... é para igualar todo mundo, para acabar com a pobreza ou com a riqueza dentro da igreja. Não tem esse pensamento. Existem pessoas ricas e pobres dentro da igreja, mas deve haver ali um senso comum de unidade. Ninguém pode passar fome, ninguém pode passar necessidade. A não ser que não queira trabalhar, mas isso é outro assunto. Bispo G. Eu concordo nessa questão, mas assim, eu discordo só no seguinte, porque se a gente acha que não administra ou administra bem, primeiro, o dízimo não é nosso. É algo que é para o Senhor e é para a manutenção da igreja. Então eu não tenho que discutir, eu tenho que consagrar. Eu falo isso porque quando eu me converti numa igreja que era notório que a pessoa não andava bem, não andava de acordo com a condição de um pastor. Estou falando que sabia, não é levantar calúnia. Mas o maior dízimo que eu dei, foi uma época muito boa, eu entreguei consciente de que talvez ele não fizesse bom uso. Entreguei e Deus me prosperou muito nesse período. E eu entreguei sabendo que ele poderia fazer mau uso. É um problema dele. Ele está pegando algo que é santo. Tá, mas até onde vai isso? Então por que você não procura uma igreja de verdade? Com um pastor de verdade? Não, a despeito disso, era o local onde eu tinha me convertido, onde eu era ministrado, tinha muitas outras pessoas, não tinha só o pastor. E olha que incrível. O pastor, Deus usava a boca dele até para falar contra ele mesmo naquilo que ele procedia mal. E lá foi uma escola para mim maravilhosa. Eu fiquei praticamente 4 anos. Essa igreja, o apóstolo Estevão, nosso líder, nosso pai, ele estava nessa igreja e saiu nesse período por causa de umas situações assim. Mas para mim foi uma escola porque eu vi o quanto os homens podem não fazer coisas boas e quanto Deus faz e cumpre. Então, nesse período, por dessas situações, o apóstolo saiu, depois é que eu vou encontrar com ele novamente, tudo, né? Então, eu entendo dessa maneira. Não é meu, é algo que é consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor, segundo o que eu li, o contexto todo. Se alguém fizer mau uso, vai dar conta a Deus. Obviamente a gente tem essa administração, a gente sabe onde vai, nós temos o controle de tudo isso. Eu falando, na nossa igreja pelo menos é assim. A gente sabe o que vai para cá, o que vai para os meios de comunicação, o que vai para manutenção, o que vai para aluguel. Isso é, graças a Deus, muito bem administrado por todos os bispos. E, obviamente, na liderança do nosso apóstolo. Mas esse contexto não pertence a mim, pertence ao Senhor. Isaac. Esse modelo de administração, a Bíblia não é clara, né, com relação a qual modelo é o correto. Deve ser o modelo congregacional, modelo presbiteriano, modelo, enfim, de administração da igreja, né? Como os recursos. O bispo está mencionando, isso é de Deus, isso aí é com o pastor. Não pesa sobre o pastor, biblicamente, não há nenhuma recomendação bíblica que o pastor deve administrar dízimos. Pelo contrário, na verdade, lá em Atos 6, Pedro diz, a gente não tem que se envolver com isso, então vocês recolham aí as ofertas, diáconos, estabeleçam diáconos para que eles administrem lá as ofertas que eram dadas às viúvas, né? Me perdoa. As viúvas sim, mas não administrar toda a oferta.
As ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Sim, mas as riquezas. Eles direcionaram isso mas para esse texto que o homens. senhor falou que deixa para os homens, aí era servir as mesas, né? Servir não, as sim, mesas. tá lá Para eles em Mas significar a eles- palavra, eles- bem diferente. Não, eles eram os responsáveis por distribuir as ofertas para as viúvas Só para elas. corretamente. Então, estamos falando em apóstolos, isso é só um exemplo, né, do ofício, né? Mas não pesa, nós vemos lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1, não pesa exatamente sobre o pastor. O pastor vai, ele que vai direcionar, ele que vai receber, vai botar na sua conta. Não, a igreja, eu acredito no modelo congregacional de administração, onde a congregação da igreja local sabe, o pastor, claro, pode decidir uma coisa ou outra ali, vai do estatuto de cada igreja, Depende né? do modelo de governo, né? A sua igreja é congregacional Exatamente. ou episcopal? Na sua, no caso. É congregacional. Entendi. Então as pessoas sabem onde está indo os recursos, cada centavo, tem leitura de relatório, e decidem ali, talvez um gasto maior, não vai ficar decidindo cada real, porque também... mas estão ali a par do que está acontecendo com os recursos que são empregados na igreja. Então eu creio nesse modelo, eu creio que é um modelo mais transparente, não existe... mais uma vez, repito, não existe ali sobre o pastor tem que direcionar e você não pode de maneira nenhuma, porque isso é do Senhor, você não pode de maneira nenhuma questionar. Então eu penso que se você está numa igreja, o pastor, você pode inclusive, olha o perigo, você pode inclusive estar contribuindo, financiando pecados. O pastor está... enfim, tá numa vida torta lá e gastando os recursos da igreja e com coisas erradas. Fuja desse lugar. Ou denuncie e vá para outro lugar, porque esse aí está, vou para usar a nomenclatura, está sob maldição, porque o pastor aí tá errado, né? Desculpe discordar, mas o modelo bíblico é um modelo estabelecido pelas lideranças da igreja a administrarem. Então, eram colocados aos pés dos apóstolos e eles davam a cada um segundo a necessidade. Então, eles administravam esse valor. Isso é igreja. Não tem outro padrão e nem outro modelo. Tanto que, como eles administravam e estavam envolvidos diretamente com isso, é quando Pedro fala com Ananias e Safira. Vocês falaram que ia entregar X e entregaram Y. O teu marido já morreu, você vai pelo mesmo lugar dele. E aconteceu assim. Então, esse acompanhar é feito pelos líderes, eles que estabelecem. A democracia espiritual, ela não existe no contexto da Bíblia. Pelo menos é o que eu vejo, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu não consigo enxergar outra maneira de administração. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto. O tema é bem visceral, né? Muita gente se manifestando. Aqui nesse canal aqui tem mais de 1000 irmãos acompanhando ao vivo, fora o canal da rádio, que deve ter muito mais, fora o aplicativo, e fora o FM, né? Entregando a musical em toda São Paulo, Grande São Paulo e tudo mais. Então, milhares e milhares de pessoas acompanhando agora esse debate. Vira aí, a gente vai para as considerações finais, Doni. Considerações finais. Debates. Bom, pastor Isaac, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Um minuto aí para a gente concluir nossas considerações finais. Agradeço a oportunidade, pastor César, Bispo G. Descobri também que o Bispo G é da motoca. É do nosso time. Da Veio de moto hoje também. Mas, meus irmãos, eu gosto sempre de deixar uma palavra para os ouvintes, uma palavra pastoral, e eu quero incendiá-los, quero contagiá-los com a generosidade dos irmãos de Filipos, dos irmãos da Macedônia. Nós detemos essa honra e oportunidade de adorar o Senhor com aquilo que Ele nos dá. As pessoas falam devolver o dízimo. Eu acho que o devolver é uma boa palavra para lembrar que não é meu dinheiro. Então tudo que eu recebo é do Senhor, e tudo isso deve ser utilizado para a glória dele. Amém.
Então, você administre bem os seus recursos, os seus bens. Contribua com a sua igreja local. Saiba das necessidades dos seus irmãos. Procure saber, para que você tenha comunhão, verdadeira comunhão com eles. Não tape os olhos, os ouvidos para essas necessidades. E contribua com a igreja local, fiscalizando, perguntando, sabendo o que está acontecendo, até para exortar eventualmente o pastor que estiver administrando XYZ de maneira errada, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vocês podem me encontrar no www.igrejaredenção.org.br. Tem as redes sociais, Igreja Batista Redenção, Facebook, Instagram, tem tanta rede social hoje em dia. Se você quiser me achar, eu estou lá no Instagram, Isaac Pereira 1. Que Deus abençoe. Maravilha, maravilha. Bispo G, suas considerações finais, um privilégio te receber aqui hoje. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez e só lembrar algo, né? Eu acho que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, Ezequias, numa época em que o pai dele era um falido, ele assume o reinado e ele dá uma ordem para haver a contribuição dos dízimos, das primícias, para os levitas. E o que acontece? Ele sai, volta 3 meses depois, montões e mais montões, de forma milagrosa. Então, com o dízimo vem a prosperidade. E se é uma ordem, eu obedecer, a prosperidade vem também, correto? Porque não pertence a mim, pertence ao Senhor.